Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia. Nessa aula de hoje, eu quero fazer um primeiro vídeo, uma primeira apresentação sobre a formação do relevo. Mas, para essa aula ficar completa, ela vai precisar de um segundo vídeo, um vídeo complementar. Nesse primeiro vídeo sobre formação do relevo, nós precisamos falar sobre os agentes endógenos. É o que eu me proponho a falar com vocês na aula de hoje. E na segunda aula, na aula 2, sobre os agentes exógenos. De antemão, vamos lembrar que o relevo é o formato da superfície terrestre. São as montanhas, são os planaltos, são as planícies, as depressões, esse formato, esse contorno da superfície é o relevo. Alguns relevos são mais acidentados, outros são mais aplainados, enfim. Isso acontece porque existem inúmeros fatores que explicam o processo de delineamento e formação do relevo ou o formato da superfície. A grosso modo, o relevo ele é formado a partir de duas forças que atuam sobre a crosta, sobre a litosfera, que é aquela camada rochosa mais externa, né, da estrutura interna da Terra. Os agentes ou forças endógenas, você pode chamar também de agentes internos, você pode encontrar nos livros, nos exercícios, como agentes estruturais. São os agentes que vão construir o relevo terrestre. A grosso modo, isso aqui é justificado pelos movimentos tectônicos, os esforços tectônicos. Então, a pressão interna, o calor interno da Terra, as correntes de convecção magmática promovem essa movimentação de placas tectônicas que constroem o relevo. Isso são os agentes internos estruturais do relevo. Enquanto os agentes exógenos ou agentes externos ou ainda modeladores, escultores do relevo, é o clima. São os agentes que irão modelar o relevo terrestre. Isso vai ficar para uma outra videoaula, tudo bem? Olha só, com relação aos agentes internos, construtores do relevo, nós vamos dividir aí, dois exemplos fundamentais que você, estudante, precisa conhecer sobre elementos internos que alteram e constroem o relevo terrestre. Os agentes epirogenéticos, ou a epirogênese, e as forças orogenéticas, ou orogênicas, ou simplesmente a orogênese. Basicamente, diferença rasa entre as duas é que a epirogênese é uma movimentação da crosta mais lenta, é uma movimentação vertical de pequenas áreas continentais. Esse é um movimento menor, ele é um movimento que não é brusco, não é um movimento violento. Você não pode associar vulcanismo à epirogênese, você não deve associar grandes terremotos, grandes tsunamis à epirogênese. Repito, é um movimento menor, mais lento, que ocorre em pequenas áreas continentais, através de movimentações verticais. Por exemplo, acompanha comigo aqui na lousa, já ouviu falar do chamado princípio do equilíbrio isostático? Já ouviu falar? O equilíbrio isostático, a isostasia, é o princípio de que quando há uma grande perda de massa na superfície ou acúmulo de massa na superfície, isso faz com que as estruturas rochosas, elas se movimentem de maneira vertical. Porque você precisa lembrar que a litosfera é uma camada rochosa, rígida, sólida, e que está assentada sobre uma camada pastosa, fluida, que é a astenosfera. Então, quando essa estrutura rochosa, ela se movimenta dessa forma, esse ponto, quando ele sofre algum tipo de subsidência, ou rebaixamento, ou afundamento, essa estrutura aqui, necessariamente tende a subir. Então, um primeiro exemplo para você entender isso com mais propriedade. Essa área aqui, vejam, ela está sendo destruída pela erosão. Vamos escrever aqui, para ficar mais simples para você enxergar. Aqui, é a erosão atuando sobre essa estrutura rochosa. A erosão está destruindo essa estrutura rochosa. E os sedimentos estão se acumulando aqui, em camadas, formando uma bacia sedimentar. Então, aqui está havendo, perda de massa da estrutura, e aqui está havendo um acúmulo excessivo. Em tese, se essa estrutura está sendo destruída e essa aqui está recebendo sedimentos, em tese era para equilibrar, era para aplanar o relevo. Mas vejam, por conta do equilíbrio isostático, essa perda gigantesca de massa por erosão
E esse acúmulo excessivo faz com que a placa, ela comece a fazer isso aqui, ó. Ó, o peso excessivo, o acúmulo excessivo aqui, ó, faz essa estrutura ela afundar. É o processo de rebaixamento, afundamento ou subsidência. E aqui é o processo oposto, é o soerguimento por equilíbrio isostático. Percebe? Perdeu massa aqui e acumulou aqui. A estrutura rochosa sobre a astenosfera, que é fluida, que é pastosa, ela tende a fazer isso. Um outro exemplo interessante está acontecendo lá na Groenlândia, que é uma grande ilha europeia marcada pela grande concentração de gelo, a atual fase climática em que nós estamos. Ali é uma área congelada, um grande acúmulo de gelo. Então, esse grande acúmulo de gelo, essa camada espessa de quilômetros de gelo, ela gera um acúmulo excessivo de massa sobre essa estrutura. Então, essa área central vai sofrer subsidência, afundamento, rebaixamento. E as áreas no entorno continentais tendem a soerguer. Então, o soerguimento ocorre pelo excesso de massa acumulada por excesso de gelo. Esse é o princípio do equilíbrio isostático. Ou seja, você está percebendo? É uma movimentação lenta, vertical. É um exemplo de movimentação epirogenética, é um exemplo de epirogênese. Aqui nós temos um outro caso que dá para a gente analisar, é o seguinte: a estrutura da litosfera é uma estrutura rochosa, cheia de falhas, trincas, fissuras em toda a estrutura. Em algumas dessas trincas, pode ocorrer esse tipo de movimentação, ou seja, a subsidência. Aqui é uma grande trinca, para você entender, uma grande falha geológica. Então, essas falhas, elas podem fazer com que a litosfera, as rochas, elas se movimentem dessa maneira, repito, de maneira vertical e lenta. Nesse caso, essa estrutura que está rebaixando numa zona de falha, a gente chama de fossa tectônica ou graben. E essa zona que está soerguendo é o pilar tectônico ou o horst. Então, nós estamos dando um outro exemplo de movimentação lenta, vertical, associado a falhamentos na estrutura que podem ser enquadrados como um exemplo de movimentação epirogenética. Deu para entender? Muito bem. Outro exemplo bacana que você pode trabalhar aqui, ó, é o que a gente chama de orogênese. Ó, a palavra oros significa montanha. Então, a orogênese vai dar origem à montanha. Como é que ela vai dar origem à montanha? Movimentação orogenética é a movimentação violenta, brusca e horizontal. Normalmente, isso aqui pode desencadear vulcanismo, pode desencadear terremotos, tsunamis e grandes cadeias montanhosas nos limites entre placas tectônicas. Seja um limite divergente, formando as dorsais, as montanhas submarinas, as cordilheiras submarinas, as dorsais, ou por orogênese convergente, formando aquelas montanhas por dobras, os dobramentos modernos. Lembra? Dos Alpes, dos Andes, do Himalaia, das montanhas rochosas. Notem que nesse caso é uma movimentação mais violenta, uma área movimentada por orogênese, normalmente ele é muito maior do que a epirogênese. Como a pressão submetida sobre as placas tectônicas é uma pressão muito forte, as placas elas vão sofrendo uma pressão lateral, porque as placas estão em movimento, né? Essa placa está se movimentando em direção a essa, está se separando em relação a essa. Então, a pressão lateral exercida sobre as placas ela é muito forte. Isso a gente chama de diastrofismo, ou seja, a palavra diastrofismo significa distorção, ou seja, a placa, por conta dessa pressão lateral muito forte, ela vai distorcendo, ela vai dobrando. Você imagina grandes estruturas rochosas dobrando. É isso que está acontecendo. A pressão lateral gera distorção, vão provocando dobras na estrutura e essas dobras posteriormente vão apresentando falhas, fissuras, fraturas. E essas fissuras, essas fraturas podem desencadear posteriormente esse tipo de movimentação. Deu para perceber? Vamos lembrar que quando uma estrutura ela dobra, geralmente a parte superior da dobra, onde a dobra ela faz isso, ó, a gente chama de anticlinal. E a parte inferior da dobra é a chamada sinclinal. Então a pressão lateral faz com que as placas, as rochas, elas dobrem, formando a anticlinal, dobra de cima, e a sinclinal, a dobra de baixo. E essas dobras posteriormente vão falhar, apresentar fissuras na estrutura. São as grandes falhas geológicas, tudo bem? Esses são os agentes internos, através da epirogênese,
da orogênese, dos falhamentos que vão ajudar a construir o relevo terrestre. Numa próxima aula, a gente precisa entender como os agentes externos irão modelar esse mesmo relevo, tá bom? Mantenha a mente ativa, estudando, concentrado. Forte abraço. Tchau.